Olá, vou comentar agora o artigo 330 em diante da Lei Complementar 17. Na verdade, eu vou abordar um assunto aqui que envolve vários artigos, 330, 331, 340, 341, etc. Tá? Eu vou falar das sanções disciplinares a serem aplicadas contra os juízes, contra os desembargadores, beleza? Eu vou falar sobre as sanções que podem ser aplicadas na carreira da magistratura. Tranquilo? Beleza. Bom, olha essa informação aqui. Ó. Além das sanções contra os magistrados previstas no artigo 333, existe também uma pena de uma outra pena chamada pena de suspensão, que está prevista no artigo 47. Tá? Então, se você ler o artigo 33, você também tem que ler o artigo 47. Porque o artigo 33 lista 6 tipos de sanções disciplinares contra os juízes, e o artigo 47 lista mais uma, que é a suspensão de até 30 dias ou a suspensão superior a 30 dias. Ok? Beleza. Bom, então a primeira pena que o juiz pode sofrer é a advertência, ou então a censura, ou então a remoção compulsória, né, que é quando ele sai de uma cidade contra a sua vontade para ir morar em outra cidade contra a sua vontade. Lembrando que o juiz, quando ele se torna juiz, ele tem uma garantia, né? A garantia da inamovibilidade. E a remoção compulsória, ela quebra a inamovibilidade. Por isso que a remoção compulsória, ela é obrigatória e ela deve ser feita com caráter de pena. É uma punição para o servidor, para o juiz, tá? Temos também a disponibilidade com proventes proporcionais ao tempo de serviço. Imagine o seguinte, o juiz tem 1 ano de trabalho, tem 5 anos de trabalho e de repente ele comete uma irregularidade muito grave e ele é colocado em disponibilidade em casa para receber o seu salário proporcional, o seu subsídio proporcional. Então imagine, o juiz está recebendo 30 mil, de repente vai receber um subsídio proporcional aí de 5 mil, 6 mil. Ele vai se prejudicar bastante, né? Por isso que é uma pena. Aposentadoria com proventos proporcionais, a mesma coisa. Imagine que o juiz cometa irregularidades gigantescas e o tribunal resolva aposentar ele com proventos proporcionais. Então o juiz está recebendo 30 mil trabalhando, se aposenta recebendo 6 mil. Isso é muito prejudicial, por isso que é uma pena. Tá? Demissão. A demissão, o juiz vai para o olho da rua e acabou. Simplesmente não vai receber mais nada do tribunal, vai ter que ficar tanto tempo sem poder ocupar nenhum outro cargo público. E também temos a suspensão. A suspensão está prevista apenas no artigo 47, eu vou até colocar aqui, para não ter erro. Artigo 47 ficou tudo maiúsculo. Artigo 47 da Lei Complementar 17. Então é o seguinte, a suspensão de até 30 dias poderá ser aplicada pelo Conselho da Magistratura, artigo 47 da Lei Complementar 17. No entanto, a suspensão superior a 30 dias, ela deve ser aplicada pelo Tribunal Pleno, tá ok? Beleza. Então, espero que você tenha entendido quais são as 7 penalidades, na verdade são 8, né? Suspensão de até 30 dias e a 8ª, suspensão superior a 30 dias. Enfim, as 7 penalidades a serem aplicadas para os magistrados, contra os magistrados, tá? Bom, a advertência e a censura, elas não podem ser aplicadas contra os desembargadores, tá? Só podem ser aplicadas contra os juízes, tranquilo? Então, estou fazendo essa visão panorâmica para depois, quando a gente estiver lendo o artigo 330 em diante, 333, etc., você entender com mais facilidade. Beleza. Agora eu coloquei uma outra observação aqui. Ó. As sanções contra os magistrados e servidores e tabeliães podem ser aplicadas por diversas autoridades. Vamos para uma regrinha de português? Ó. O certo é tabeliães e não tabeliões. Tá? Em regra, quando uma palavra termina com ão, ela vai para o plural com ãos. Né? Com ãos. Então, a regra diria que tabelião iria para o plural como tabeliãos. Mas, não é assim que funciona.
Especificamente na palavra de tabelião, o plural é tabeliães, ok? De acordo com a gramática. Enfim, feita a revisão sobre a palavra tabelião e tabeliães na gramática, lembre-se, existem diversas autoridades no Amazonas que podem aplicar penalidades para os servidores do tribunal, para os magistrados do tribunal e para os tabeliães do Amazonas, que são vários. E quais são essas autoridades? 5 tipos de autoridades diferentes. Primeiro, o tribunal pleno, que tem a competência máxima, né? Que pode aplicar pena contra servidores, pode aplicar pena contra juízes, pode aplicar pena contra desembargadores e enfim, beleza? Pode aplicar pena contra quase todo mundo praticamente, tribunal pleno. Lembrando que o tribunal pleno é formado pelos 26 desembargadores. Temos o Conselho da Magistratura, que é formado por 5 desembargadores, que pode aplicar pena contra os servidores e contra os juízes. A gente vai explicar daqui a pouco. Temos o presidente do tribunal, que também pode aplicar penalidades, sanções disciplinares contra os servidores e contra os juízes. Temos o Corregedor-Geral de Justiça, que pode aplicar penalidades contra os servidores. A Lei Complementar 17 não fala nada se o corregedor poderia aplicar penalidades contra os juízes. Então, não vou colocar juízes aqui, tá? Em princípio, entenda que o corregedor ele pode aplicar penalidades apenas contra os servidores. Tá? Não tem nenhum artigo da Lei Complementar 17, pelo menos até onde eu vi, que fundamenta a possibilidade de o corregedor aplicar uma penalidade, uma sanção contra um juiz. Ele só pode aplicar uma sanção contra os servidores, aqui incluídos os tabeliães também, tá? E também, por fim, temos os juízes de direito e os juízes substitutos de carreira. Eles podem aplicar sanções administrativas, como, por exemplo, advertências, censura, contra os servidores das comarcas onde eles trabalham, tá? Os juízes, por exemplo, o juiz de Apuí pode aplicar uma punição, uma sanção administrativa, uma sanção disciplinar contra o servidor lá de Apuí. Ok? Beleza, tranquilo. Vamos a uma outra observação, veja só. Sanções pelo Tribunal Pleno. Quais são as sanções a serem aplicadas pelo Tribunal Pleno? Se você ler o artigo 341, 31, 10, 11 e o 47, você verificará quais são as penalidades que podem ser aplicadas pelo Tribunal Pleno. Bom, o Tribunal Pleno é a única autoridade no Amazonas que pode aplicar uma sanção administrativa contra um desembargador. Então é mais ou menos assim, ó, os 26 desembargadores vão se reunir e vão aplicar uma punição para um de seus desembargadores. Beleza? Juízes de direito e juízes substitutos de carreira, eles vão aplicar as penalidades contra os servidores. Aliás, desculpe. O Tribunal Pleno pode aplicar várias penalidades contra os juízes de direito e os juízes substitutos de carreira, dentre as quais a remoção, a disponibilidade, a aposentadoria, a demissão, também chamada de perda do cargo, a suspensão superior a 30 dias. Lembrando que a suspensão inferior a 30 dias, ela deve ser aplicada pelo Conselho da Magistratura, tá? Tranquilo. O Tribunal Pleno também tem competência para aplicar penalidade contra servidores da Justiça e serventuários da Justiça. Qualquer penalidade, tá? Inclusive a suspensão superior a 30 dias. Bom, então assim, as sanções a serem aplicadas pelo Tribunal Pleno são essas aqui, né? Envolve os desembargadores, envolve os juízes de direito e envolve também os juízes substitutos de carreira. Sanções a serem aplicadas pelo Conselho da Magistratura, artigo 343 e artigo 47 da Lei Complementar 17. Então, o Conselho da Magistratura, conforme eu disse, ele pode aplicar sanção contra juiz de direito e contra juízes substitutos de carreira. Lembre-se, o desembargador não pode sofrer a pena de advertência nem de censura, tá? Enfim, a gente já tinha dito isso, né? Então, assim, os juízes de direito e os juízes substitutos de carreira podem ser punidos pelo Conselho da Magistratura. A gente viu, inclusive, um procedimento administrativo disciplinar no Conselho da Magistratura, lá no artigo 47, 46, 45
né, da Lei Complementar 17. Enfim, o Conselho da Magistratura ele pode aplicar uma pena contra um juiz? Pode, só que só pode ser advertência, só pode ser censura e só pode ser suspensão de até 30 dias. Ou seja, são penas de menor gravidade. Quando for uma penalidade de maior gravidade, como por exemplo suspensão superior a 30 dias, ou demissão, ou aposentadoria compulsória, ou disponibilidade de comprovantes proporcionais, aí, doutores, aí o jogo muda. Aí o Conselho da Magistratura não tem mais competência, quem tem competência é o Tribunal Pleno. Beleza? Lembre-se desse raciocínio, tá? Lembre-se. Bom, e o Conselho da Magistratura ele também tem competência para aplicar sanções aos servidores da Justiça e os serventuários da Justiça, inclusive a suspensão até 30 dias ou penas de maior gravidade. Tranquilo, até aí tudo bem. Vamos ver as sanções que podem ser aplicadas pelo presidente do tribunal. Artigo 70 da Lei Complementar 17, combinado com o artigo 342 da Lei Complementar 17. Bom, o presidente pode aplicar uma sanção de advertência e de censura, né, contra os juízes de direito e contra os juízes substitutos de carreira. Ele pode. Tá? Em regra, é o Tribunal Pleno que aplica ou o Conselho da Magistratura, mas o presidente também pode aplicar. O presidente pode aplicar penalidades, sanções administrativas contra os servidores da Justiça e contra os serventuários da Justiça. Ok? Até aí, tudo bem. Contra os servidores e serventuários da Justiça, o presidente pode aplicar todas as penalidades, as sanções cabíveis, inclusive a demissão, inclusive a suspensão. Aí eu coloquei aqui também as sanções que podem ser aplicadas pelo Corregedor Geral de Justiça de acordo com o 345 e de acordo com o artigo 84 e com, vou até colocar em ordem aqui, né? 74 e com o artigo 84. Se você ler o 345, o artigo 74 e o artigo 84, você verificará que o Corregedor Geral poderá também aplicar sanções aos servidores da Justiça e serventuários da Justiça. Todas as sanções, inclusive demissão e suspensão. E o corregedor também poderá aplicar sanções contra os tabeliães, ou também chamados de titulares de cartórios extrajudiciais. Tá? Todas as sanções possíveis o corregedor pode aplicar, inclusive a perda da delegação. A perda da delegação é uma sanção por meio da qual o tabelião deixa de ser tabelião porque não mais detém a delegação para exercer atividade cartorária, tá? Bom, o corregedor ele pode aplicar aí uma penalidade ao tabelião e aos servidores. Se o corregedor aplicar uma penalidade de demissão para um servidor ou de perda da delegação para um tabelião, cabe recurso? Sim, cabe recurso e esse recurso será analisado pelo pleno porque é demissão e perda da delegação. Beleza? Isso aí você já sabia. Isso está lá no artigo 84, salvo melhor juízo, né? Enfim. E se o corregedor aplicar uma pena de suspensão até 10 dias? Aí, doutores, aí cabe recurso para o Conselho da Magistratura. A gente já tinha visto isso também. A gente, inclusive, citou vários exemplos. Bom, agora vejamos a última hipótese em que é possível aplicar, a última autoridade que pode aplicar pena para os servidores. Ó, sanções pelos juízes de direito e juízes substitutos de carreira, artigo 344. Os juízes do interior da capital podem aplicar penalidades, sanções administrativas, contra os servidores e serventuários de justiça locais que trabalham na comarca titularizada pelo respectivo juiz, ok? Eles podem aplicar, a lei não diferencia quais as penalidades que eles podem aplicar. Vou até tirar isso aqui. Enfim, o fato é, a lei fala que o juiz de direito pode aplicar essas penalidades tanto para os servidores quanto para os juízes de paz. O juiz substituto de carreira também pode, tá? Beleza. Enfim, eu termino aqui essa visão panorâmica sobre as sanções, quais são as sanções que podem ser aplicadas contra os juízes, contra os desembargadores, contra os servidores, contra os tabeliães. Lembre-se, censura e advertência jamais, em nenhum momento, poderá ser aplicada contra um desembargador.
nem mesmo pelo Tribunal Pleno. Tá? Ou seja, o desembargador não se sujeita à advertência nem à censura. Tá? Isso está expressamente previsto na Lei Complementar 17 e também na Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN. Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto para comentar os artigos que fundamentam essas minhas observações feitas neste bloco. Tranquilo? Eu vou começar lendo a partir do artigo 330. Olha aqui, ó, tá aqui no material. Artigo 330. Vou começar o próximo bloco a partir do 330. Beleza? Então, neste bloco, a abordagem foi sobre uma visão panorâmica do artigo 330 até o artigo 341, por aí, tá? Que são os artigos que falam das sanções disciplinares contra os juízes e desembargadores. Fico por aqui e daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.